Então, pegando aqui no problema, né, de novo. Né? Primeira coisa que a gente vai fazer é definir quem é o H. Nesse caso aqui, eu tenho o tempo final, que é 5. Eu tenho o tempo inicial, que é 0, dividido isso por N. O N foi dado, que é 10. Então, aí eu tenho 5 menos 0 dividido por 10, e deu 0,5. Ok. Bom, antes de mais nada, eu tenho que lembrar que a equação ela tem que estar escrita nesse formato aqui. F de TY. E aí é que tá. Quando eu olho para a equação diferencial que eu tenho ali, eu tenho y e na menos t ao quadrado, y', que é y', dy dt, igual a t. Então, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o dy dt isolados. Se eu coloco dy dt isolados, o que eu tenho? Tá? Eu vou ter o t, o y na menos t ao quadrado, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele tem que passar dividindo. Né? Então, ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Tá? Y e na menos t ao quadrado. Tá? E se você quiser melhorar, né, a escrita, você pode fazer isso aqui. Então, t e na t ao quadrado sobre y. Tá? É uma forma de escrever. Então, esse menos aqui, né? Ou seja, você tem exponencial negativo, né? Então, se você tem exponencial negativo que está no denominador, é a mesma coisa que eu tenho exponencial positivo no numerador. Tá? É aquela história, né? A gente tem que lembrar. Se eu tenho 1 sobre 2 na menos 2, por exemplo, isso aqui é 1 sobre 2 na 2. E nada mais é do que 1 vezes 2 na 2 sobre 1. Ou seja, 2 na 2. É a mesma coisa que aconteceu aqui. Né? Então, por que eu falo isso? Por que a gente fez isso? Porque a gente tem que usar como o f de ty, quem? Né? T e na t ao quadrado sobre y. Né? É essa aqui que é o nosso f de ty. Tá? E é essa aqui a parte que a gente tem que levar em consideração. Tá? Bem importante. Bom, vou pegar a planilha. Né? Olha lá para a planilha. T0, né? Ou inicial. É quem? É o 0. O tempo final. Né? É 5. Quem vai ser o N? Bom, o N foi dado, 10. Então, eu vou calcular o H. O H é, né, o final menos... Opa. Para chamar a fórmula, né? Lembrando que eu preciso chamar o H, né? H, botar o igual. Então, igual, abre parênteses. O tempo final menos o tempo inicial, dividido isso por 10. Aqui, né? Feito isso, tá? Lembrando que o H é tempo final menos o tempo inicial, dividido isso por H. Tá. Agora, eu venho aqui nessa linha aqui. Então, eu tenho I, que são as linhas, eu estou contando as linhas, eu tenho o tempo, eu tenho Y e eu tenho o F de T e Y. Certo? Então, tá aqui. Gente, isso aqui eu posso diminuir. Bom, vamos ver aqui o que eu tenho. Na linha 0. Linha 0, o tempo inicial é 0. O Y
na linha 0 é 2. Então, o y na linha 0 é 2. E o f de ty? Bom, conforme a gente tinha verificado anteriormente, deixa eu só fazer uma coisa. Deixa eu só trazer. Conforme a gente tinha visto anteriormente, né, o f, né, o f de... O f é quem? É t. O f de ty vai ser quem? Vai ser igual a t vezes exp de t ao quadrado, né? Fecha o numerador, né? Repara que eu fechei, eu tenho que fechar o exponencial, eu tenho que fechar o numerador, dividindo isso por quem? Por y. Tá ali. Não pode ser diferente de zero, porque o t está multiplicando por zero. Ok. Então, eu vou fazer o contador, né? Eu vou contando. Aqui, eu vou somar o t mais o valor do h. E lembrando que aqui o h ele tem que ser fixo, né? E aí, quem vai ser o valor que está aqui? Bom, quem vai vir aqui? Quem vai vir aqui é o método de Euler, né? Deixa eu só pegar aqui e copiar. Daqui. Quem vai vir aqui? Aqui é o método de Euler, né? Quem que é o método de Euler? Né? É o YI, né? É o YI mais 1 igual ao YI mais o H vezes o F de vezes o F, né? Então tá, então vamos lá. Quem vai vir aqui? Né? Deixa eu só arrumar aqui. Vamos tirar aqui. Então, quando eu estou botando o I, eu estou me referindo ao YI, é o Y da linha anterior. O F é o F da linha anterior, né? Então, o Y da linha anterior mais o H, e esse H aqui a gente tem que, toda vez que a gente lida com o H, a gente tem que fixar o H, vezes, né, o F da linha anterior. Não deu muito diferente, né? Tinha que dar por causa de toda a conjuntura, né? Que meu F é zero. E aí, então, tem um novo valor de F. Quando eu fiz isso, eu programei a primeira linha, programei a segunda linha, eu vou arrastar. Ó, tá? Arrastei. Quando eu arrasto, eu vim até i igual a 10. Por que eu vim até i igual a 10? Porque é o n que eu tenho programado aqui, né? O meu n é 10, ou seja, é o meu i final. A minha última linha tem que ser a linha 10. Quando eu cheguei na última linha, na linha 10, tinha meu t. O meu t é exatamente o t que eu estou pedindo aqui, o t 5. Qual é o t que eu tenho aqui? T 5. Beleza. Então agora, só vou dar uma ajeitada nessa planilha. Ajeitada aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, né? Aqui é o y, né? Só vou deixar o y. O que que eu tenho, né? Eu vou botar aqui a fórmula do y, porque tem algum... Ah, mas a fórmula do y mais h vezes o f.
Então, como é que a gente apresenta essa solução lá na... Como é que a gente apresenta a solução? Né? A gente apresenta a solução por um gráfico. Né? Então, como é que eu faço o gráfico? Como é que eu faço um gráfico usando uma planilha? Bom, eu vou fazer aqui usando a planilha do Google, né? Mas o Excel não muda muito disso. Então, eu vou selecionar o X e o T e o Y, né? O X e o Y, e vou procurar o gráfico. Bom, nesse caso aqui, deve ser em... Não. Inserir? Deve ser inserir. No Excel, geralmente é inserir. Tá aqui, gráfico. Então, eu vou inserir um gráfico. Bom, que gráfico? Se você olhar tanto aqui quanto no Excel, tem uma tonelada de gráficos. O gráfico que a gente vai geralmente optar é pela dispersão. Né? Esse aqui. Mas eu quero uma dispersão que tenha linha. Dispersão. Não. Pois aqui. É, basicamente isso aqui. Ó, esse aqui. Tá. Beleza. Ele pegou o Y versus o T, né? E aí, então, eu tenho ele aqui. Eu poderia melhorar ele bastante, né? De novo, se eu diminuísse o, o H. Né? Se eu diminuísse o H, deixa eu só um pouco pra cá. Se eu diminuísse o H, ele não ia ficar com essas pontinhas, né? Ele ia ficar mais... ele ia ficar mais arredondadinho. Mas tudo bem. Né? Se eu botasse, sei lá, 100, né? Aqui, aí ele ia mudar bastante. É. Aí ele vai... Eu teria que arrastar bastante. Mas enfim, nós deixamos o 10 aqui. Depois vocês brincam em casa. Então, quando eu faço isso, eu tenho, né? Eu tenho um gráfico. E aí, se eu olhar para o exercício, ele pede para comparar com a solução exata. E aqui está a solução exata. Né? Então, vou botar aqui solução o y exato. O y exato ele está ali. E ele diz o que ali? Que é a raiz quadrada, SQRT, de quem? De 3 mais exp de t ao quadrado. Fechei o exp e agora eu fechei o quadrado. Né? Então, y exato. Ó, ele já meio que pede para fazer a treino automático. Né? Se você olhar aqui, né, você vai dizer, mas... Aí foi direto. Isso. Você vai ver o seguinte, bom, e algumas vezes ele concorda, né, o y exato com o y aproximado, né? Às vezes ele destoa, né? Mas o que é imperceptível? Que o y aproximado cresce, vai para um número gigantesco, e o y exato também cresce e vai para um número gigantesco, né? De novo, se eu botar aqui, em vez de 10, botar 100, e arrastar, né? A diferença vai diminuir consideravelmente. Deixa eu ver aqui. Ó, ó, aqui no 100, a diferença já ficou bem menor, né? Deixa eu ver uma coisa se o gráfico melhorou.
Não, o gráfico daí eu teria que refazer ele. Mas enfim, tá? Aí o gráfico eu teria que refazer ele. Vou fazer aqui. Vou botar 10 de novo. Então, e inserir gráfico. Tá aqui. Bom, esse é o primeiro. Bom, quem assistiu a videoaula ali de exemplo deve ter visto que eu fiz uma comparação com o exato. E a comparação com o exato, ela segue a mesma lógica, né? Eu venho aqui, pego, seleciono as duas colunas, né? O T e o Y, e depois eu seleciono a coluna do exato, né? E aí eu vou em inserir gráfico, ó. E aí aqui ele faz os dois gráficos juntos, né? Aqui ele faz os dois gráficos juntos, certo? Aí ele faz os dois gráficos juntos. Tem uma pequena diferença, mas a gente percebe que ele segue o mesmo padrão. De novo, essa diferença se dá por quê? Porque eu tenho um H muito grande. O H de 0,5 é um H enorme. Então, sei lá, se eu botasse aqui 2, né? Ele ia, ele ia ser mais suave, ó. Olha só aqui. Ó, porque daí o meu H seria 0,2. Né? Um H de 0,2 ele fica mais suave. Né? Se meu tempo final fosse 2, ficava melhor. Mas eu botei 5, aí ele ficou assim, certo?